Se eu lhe dissesse que existe um segredo na Bíblia que pode transformar qualquer pessoa comum em alguém próspero em apenas 6 meses, você acreditaria? Ou pensaria que é impossível, uma ilusão? Pois eu lhe afirmo, a maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidades, mas por ignorar princípios antigos, claros e poderosos, que sempre estiveram diante de seus olhos e que podem mudar tudo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas tem medo de semear. Elas sonham com a colheita, mas tremem diante da ideia de plantar. Medo de investir, medo de perder, medo de começar do zero. Quantos de vocês já passaram meses, talvez anos, esperando pela hora perfeita para agir e nunca agiram? Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu vou começar quando tiver mais dinheiro, quando as condições melhorarem, quando tudo estiver no lugar certo? E esse dia nunca chega. A vida não oferece garantias e quem espera pelas garantias vive estagnado. Lembro-me de uma época em que eu tinha tão pouco no bolso que qualquer pessoa sensata teria guardado aquele dinheiro para comer no dia seguinte. Mas eu comprei livros. Sim, livros sobre sucesso, fé, realização pessoal. Alguém poderia ter chamado isso de loucura. No entanto, aquelas páginas mudaram o rumo da minha vida. Se eu tivesse escolhido guardar cada centavo, talvez estivesse alimentando meu corpo, mas minha mente teria continuado faminta. E uma mente faminta gera apenas uma vida vazia. Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo em sua época, me contou que deu seus primeiros passos como investidor quando ainda era um simples garoto trabalhando em uma fábrica de tecelagem. Ele poderia ter guardado cada moeda, como faziam os outros meninos que sonhavam com segurança, mas preferiu aplicar seu tempo e seu dinheiro em aprender, em criar relacionamentos, em crescer. O resultado está na história. Ele não apenas conquistou riqueza, mas construiu um império e mudou o rumo da indústria mundial. E, no entanto, vejo todos os dias pessoas que desejam resultados sem nunca darem o primeiro passo. Querem riqueza, mas não investem em si mesmas. Querem oportunidades, mas não semeiam trabalho, disciplina e coragem. A verdade é que a vida retribui na mesma medida em que entregamos algo a ela. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem não dá nada, não recebe nada. Talvez você esteja pensando, mas e se eu perder tudo? Pois eu lhe digo, e se você perder a chance de ganhar tudo porque nunca tentou? O maior risco não está em fracassar, mas em nunca dar à vida a oportunidade de recompensá-lo. Aqueles que temem demais errar, acabam errando por não fazer nada. Eu lanço um desafio direto a você. Escolha algo na sua vida para semear hoje, sem esperar pelas condições perfeitas, porque elas simplesmente não existem e nunca vão chegar. Sempre haverá problemas, sempre haverá desculpas, sempre haverá um motivo para adiar. Mas a verdade é que a vida só muda para aqueles que decidem agir mesmo em meio às imperfeições, que plantam mesmo quando o solo parece duro e o céu nublado. Pode ser começar a estudar uma nova habilidade que sempre admirou em outras pessoas e que, no fundo, sabe que pode aprender. Pode ser investir uma pequena parte do que ganha, mesmo que pareça insignificante no começo. Porque grandes árvores também começaram como sementes invisíveis aos olhos. Ou talvez seja finalmente dedicar-se àquele projeto que você carrega no coração há anos, aquele sonho que insiste em permanecer vivo, mesmo sufocado pelo medo, pela dúvida ou pela procrastinação. Dê a si mesmo um prazo, apenas 6 meses. 6 meses de disciplina, de foco, de ação diária, de compromisso inegociável consigo mesmo. Decida parar de esperar o momento certo e comece a agir agora, com o que tem e de onde está. E quando bater o desânimo, porque ele virá, continue assim mesmo. Quando parecer que nada está acontecendo, mantenha a fé, porque os maiores resultados muitas vezes nascem em silêncio, sem alarde, e só se revelam para quem não desiste no meio do caminho.
Se você regar essa semente todos os dias, com disciplina e fé inabalável de que seus esforços têm um propósito maior, algo extraordinário vai acontecer. A colheita sempre chega para quem planta com coragem, para quem persiste quando a maioria desiste, para quem acredita antes mesmo de ver os primeiros sinais de crescimento. E quando essa colheita chegar, porque ela vai chegar, você vai perceber que o verdadeiro milagre não está apenas no fruto que conquistou, mas na transformação silenciosa que aconteceu dentro de você durante o processo. Vai perceber que se tornou mais forte, mais resiliente, mais capaz do que jamais imaginou. E essa nova versão de si mesmo será muito mais valiosa do que qualquer resultado que venha a alcançar, porque será a prova viva de que nada resiste a uma mente decidida a vencer. Se quiser, posso expandir ainda mais essa ideia e transformá-la em um trecho totalmente pronto para uma narração inspiradora. Quer que eu faça isso? As Escrituras dizem que tudo é possível ao que crê, mas a verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira repetindo para si mesmas que não são capazes. Quantos sonhos já foram enterrados porque alguém escutou aquela voz interna sussurrando: e se não der certo? Quantas oportunidades foram deixadas para trás porque o medo falou mais alto do que a fé? Eu mesmo já vi pessoas brilhantes, com talentos extraordinários, desistirem antes mesmo de tentar, simplesmente porque não acreditavam o suficiente nelas mesmas. Lembro-me de uma conversa que tive com Andrew Carnegie. Ele me disse que antes de ter o primeiro grande contrato, quando ainda trabalhava por um salário irrisório, ele visualizava mentalmente o futuro que desejava. Não havia sinais externos de que aquilo fosse possível. Pelo contrário, tudo ao redor parecia dizer que era impossível, mas dentro da mente dele, o castelo já estava construído. Ele acreditava de forma tão profunda que quando as oportunidades surgiam, ele agia sem hesitar. O sucesso que ele alcançou não começou nas fábricas de aço, começou na mente dele. O contrário também é verdadeiro. Já vi pessoas desperdiçarem anos esperando por provas, por garantias, por certezas absolutas de que tudo funcionaria. Esse desejo de segurança total é o maior ladrão de sonhos da história. A dúvida paralisa mais do que a pobreza, mais do que a falta de oportunidades, mais do que qualquer crise econômica. Quem não acredita em si mesmo acaba vivendo a vida desenhada pelos outros, e não aquela que poderia ter criado para si. A fé de que algo é possível não é apenas uma ideia abstrata. Ela tem um poder prático. Quem acredita começa a falar de maneira diferente, a agir de forma diferente, a tomar decisões mais ousadas. Já reparou como as pessoas de sucesso têm uma certeza quase desconcertante quando falam dos próprios planos? É porque dentro delas, a dúvida foi substituída por uma convicção inabalável. Eu mesmo já passei por isso. Durante anos, enquanto escrevia meu livro mais conhecido, ouvi de várias editoras que ninguém se interessaria por aquilo. A cada recusa, eu poderia ter desistido. Mas a visão que eu tinha era mais forte do que as vozes contrárias. Continuei escrevendo, ajustando, melhorando. E um dia, o livro foi publicado e chegou às mãos de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você parar para pensar, talvez perceba que a única coisa que o separa de uma vida muito maior não é a falta de talento, nem a falta de tempo, nem a falta de recursos. É a falta de crença. Porque quando você acredita de verdade, o impossível deixa de ser uma barreira e começa a ser apenas uma questão de tempo. A Bíblia ensina que devemos dar para receber, mas a maioria das pessoas vive como se segurar com força tudo o que tem fosse a única forma de não perder. Elas fecham a mão, o coração e até a mente com medo da escassez, como se a vida fosse uma soma limitada onde, para alguém ganhar, outro precisa perder. E é por isso que muitos vivem uma existência pequena,
pois quem guarda tudo por medo acaba ficando exatamente com aquilo que guardou. Muito pouco. John D. Rockefeller começou a dizimar quando ainda não era rico. Ele contava que desde o primeiro dólar que ganhou, separava 10 centavos para devolver. E não parou mais. Quando já tinha milhões, manteve o mesmo hábito. Era quase uma lei pessoal. Quanto mais recebia, mais compartilhava. E o curioso é que a prosperidade continuava fluindo para ele, como se o universo inteiro tivesse decidido recompensar sua generosidade. Eu mesmo já experimentei isso de forma marcante. Certa vez, um jovem estudante se aproximou de mim, desesperado, porque queria estudar, mas não tinha dinheiro para continuar. Eu também não estava em boa situação financeira naquele momento, mas resolvi ajudá-lo mesmo assim. Não havia nenhuma lógica nisso, apenas a sensação de que era a coisa certa a fazer. Meses depois, esse mesmo rapaz me apresentou a um contato que abriu as portas para uma das maiores oportunidades da minha carreira. Se eu tivesse agido com medo e fechado a mão, talvez aquela porta nunca tivesse se aberto. Vejo tantas pessoas dizendo que vão começar a doar, a ajudar, a investir, mas apenas quando tiverem mais. Esse dia quase nunca chega, porque a abundância não visita a mente que pensa com escassez. É como plantar. Ninguém espera a colheita para só então semear. Primeiro você coloca a semente na terra, confiante de que algo vai brotar, mesmo que por semanas só veja o solo vazio. Quando você começa a agir assim, não apenas com dinheiro, mas com tempo, com atenção, com bondade, algo muda. Você para de viver preso na lógica do medo e começa a experimentar a lógica da abundância. As oportunidades aparecem de lugares inesperados, os relacionamentos melhoram, os recursos aumentam. E tudo porque, ao abrir a mão para dar, você abre espaço para receber. É como se a vida estivesse constantemente perguntando: você confia que há mais do que suficiente para todos? E a maneira como você responde determina o tamanho da sua colheita. A Bíblia ensina que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo vamos colher se não desistirmos. E, no entanto, a maioria das pessoas desiste antes mesmo de chegar perto da colheita. Elas começam cheias de entusiasmo, mas quando os primeiros obstáculos aparecem, quando a estrada parece longa demais, param no meio do caminho. Quantas vezes você já iniciou algo acreditando que ia mudar sua vida e abandonou depois das primeiras dificuldades? Quantos sonhos você deixou pelo caminho porque não teve a paciência de continuar? Eu vi isso de perto quando estudava a vida de Thomas Edison. Antes de criar a lâmpada elétrica, ele fracassou mais de 1000 vezes. Mais de 1000. Qualquer pessoa comum teria desistido bem antes disso, dizendo que era impossível. Mas Edison costumava dizer que não tinha fracassado 1000 vezes. Apenas tinha descoberto 1000 maneiras que não funcionavam. E foi essa persistência que iluminou o mundo. Se ele tivesse parado na tentativa de número 200, viveríamos em um planeta muito diferente hoje. Eu mesmo enfrentei algo parecido quando estava escrevendo meu livro mais famoso. Foram anos de trabalho, revisões, recusas de editoras, críticas de pessoas que diziam que ninguém se interessaria por aquilo. Houve momentos em que parecia que todo o esforço não levaria a lugar algum. Mas cada recusa me dava mais determinação para melhorar o texto, para aprofundar as ideias, para continuar. Quando o livro finalmente foi publicado, não apenas foi aceito, mas transformou milhões de vidas ao redor do mundo. E, se eu tivesse desistido na metade do caminho, tudo isso teria morrido comigo. A persistência tem esse poder. Ela transforma portas fechadas em oportunidades. Ela muda um fracasso temporário em vitória duradoura. Mas só para aqueles que continuam batendo, mesmo quando ninguém abre. E a verdade é que a vida testa todos nós. Ela quer saber até onde você está disposto a ir para alcançar o que diz querer. Porque falar que deseja algo é fácil.
Difícil é continuar avançando quando ninguém acredita, quando o progresso parece invisível, quando tudo em você pede para parar. E talvez esse seja o maior erro das pessoas, confundir demora com negação. Só porque algo está levando mais tempo do que você esperava, não significa que nunca vai acontecer. Muitas vezes é justamente nessa fase, quando tudo parece parado, que você está mais perto da vitória do que imagina. A Bíblia diz que melhor é o homem que domina o seu próprio espírito do que aquele que conquista uma cidade. E, no entanto, vejo pessoas que lutam por fama, por riqueza, por reconhecimento, mas são prisioneiras de si mesmas. Vivem dominadas pela raiva, pela ansiedade, pela impulsividade, gastam o que não têm, falam o que não deviam, decidem movidas por emoções passageiras e depois pagam caro por isso. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e se arrependeu logo depois? Quantas oportunidades já foram perdidas porque alguém não soube controlar a própria língua ou o próprio temperamento? Conheci homens talentosos que chegaram ao topo e depois perderam tudo justamente porque não tinham esse domínio. Nikola Tesla, um dos maiores gênios que o mundo já conheceu, tinha uma mente brilhante, mas não conseguiu administrar bem os negócios e nem sempre controlou as próprias emoções. Enquanto outros transformavam invenções em impérios, Tesla terminou a vida isolado e sem recursos. O talento abriu as portas para ele, mas a falta de autodomínio fez com que muitas delas se fechassem para sempre. Eu mesmo aprendi, algumas vezes pela dor, que controlar a si mesmo é mais difícil do que conquistar qualquer riqueza externa. Houve momentos em que palavras ditas sem pensar quase arruinaram relacionamentos importantes na minha carreira. Em outras ocasiões, decisões precipitadas quase me fizeram perder oportunidades valiosas. Com o tempo, percebi que não adianta ter uma mente cheia de ideias grandiosas se ela é governada por emoções pequenas. E não se trata apenas de dinheiro ou de negócios. Quantas famílias já foram destruídas porque alguém não soube conter a raiva? Quantas carreiras promissoras acabaram porque o orgulho falou mais alto? A vida cobra um preço alto de quem não domina a si mesmo. É como um carro potente sem freios. Pode até correr rápido, mas cedo ou tarde vai se chocar contra algo. Quando você aprende a parar, respirar, pensar antes de agir, algo muda. Você percebe que nem toda batalha precisa ser lutada, nem toda provocação merece resposta, nem todo impulso deve virar decisão. E, paradoxalmente, quanto mais você domina a si mesmo, mais o mundo parece cooperar com você. Porque as portas certas se abrem para quem sabe a hora de agir e a hora de esperar. A Bíblia ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Passam a vida correndo atrás de dinheiro, status, bens materiais e continuam se sentindo vazias por dentro. É como se estivessem sempre com sede, mas bebendo água salgada. Quantas pessoas você já conheceu que conquistaram riqueza e mesmo assim pareciam infelizes? Quantas vezes você mesmo pensou que seria plenamente realizado quando ganhasse mais, comprasse mais, tivesse mais, e quando conseguiu, descobriu que a satisfação durou pouco? Eu aprendi que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Quando ele é o objetivo final, tudo perde o sentido. Andrew Carnegie, por exemplo, tinha uma visão muito clara: enriquecer não apenas para si, mas para abrir bibliotecas, financiar escolas, criar oportunidades para outros jovens que, como ele um dia, começaram sem nada. O propósito dele ia além do próprio bolso, e é por isso que sua fortuna não se resumiu a cifras, mas a um legado que permanece até hoje. Viu mesmo em homens como Thomas Edison. Ele não trabalhava apenas para ganhar dinheiro, mas para iluminar o mundo, para tornar a vida das pessoas melhor.
O dinheiro foi consequência de um propósito maior, não o ponto de partida. É curioso como as portas parecem se abrir com mais facilidade para aqueles que têm uma visão além do lucro, como se a própria vida conspirasse a favor de quem pensa em algo maior do que si mesmo. Eu mesmo vivi isso de forma tão profunda que se tornou impossível ignorar. Houve um momento em que percebi que minha missão ia muito além de simplesmente escrever sobre sucesso ou reunir histórias de homens e mulheres extraordinários. Meu verdadeiro trabalho era ajudar as pessoas a encontrarem dentro de si mesmas a força e a coragem necessárias para transformar a própria vida. E não se tratava apenas de dar conselhos ou apontar caminhos, mas de provocar nelas uma mudança interior, despertar aquela centelha que tantas vezes fica adormecida sob camadas de medo, dúvidas e crenças limitantes. Quando compreendi isso, tudo começou a mudar de maneira quase natural. O reconhecimento que antes parecia distante passou a chegar até mim sem que eu o buscasse. Os recursos que pareciam escassos começaram a se multiplicar à medida que meu propósito se alinhava com aquilo que eu verdadeiramente acreditava. E as oportunidades que antes pareciam tão raras começaram a surgir de todos os lados, como se o próprio universo estivesse respondendo à clareza da minha intenção. Foi aí que percebi uma verdade poderosa. Quando você coloca o propósito acima da ambição, o sucesso deixa de ser uma meta para se tornar uma consequência inevitável. É por isso que tanta gente corre, trabalha sem parar, acumula bens, mas termina os dias sentindo que algo está faltando. Porque falta mesmo, falta direção, falta um motivo maior. E sem isso, toda conquista parece pequena demais, toda vitória parece incompleta. Quando você descobre um propósito que vai além de simplesmente ter mais, o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser apenas uma ferramenta para algo muito maior e muito mais satisfatório. Há um poder silencioso que transforma vidas, e ele está na forma como você lida com os pequenos hábitos do seu dia. As pessoas costumam acreditar que o sucesso vem de grandes decisões ou de momentos extraordinários, mas o que aprendi ao longo da vida é que são as ações repetidas, quase invisíveis, que constroem um destino inabalável. Quando você escolhe levantar-se na mesma hora todos os dias, quando organiza seu ambiente antes de começar a trabalhar, quando dedica minutos diários para pensar nas soluções ao invés dos problemas, tudo isso parece pequeno demais para ser notado, mas é justamente aí que está a força. Esses hábitos moldam sua mente para funcionar com disciplina e clareza, como um jardineiro que todos os dias rega a mesma planta. No início, nada parece mudar. Mas com o tempo, aquela planta se transforma em uma árvore robusta, impossível de ser derrubada. E assim é com sua vida. Cada hábito diário é uma semente. A diferença está em quais sementes você escolhe plantar, porque o solo do tempo é implacável. Ele fará crescer tanto as sementes da disciplina quanto as da negligência. Por isso, dominar os pequenos hábitos é, na verdade, dominar o futuro. Não corra atrás apenas de riqueza, mas de um propósito que dê significado a cada conquista. Porque o dinheiro sozinho não preenche o vazio da alma, mas quando ele se torna consequência de um motivo maior, aí sim a vida começa a fazer sentido. Obrigado por me acompanhar até aqui. E continue comigo, pois no próximo vídeo você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Eu estarei te esperando.